pois tua vara e o teu cajado me protegem. Pois sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Eu sei que certamente tua bondade me alcança. Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei, em teus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você. Só pra você. Só pra você. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Eu sei que certamente tua bondade me alcança. Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei, em teus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você. Só pra você. Só pra você. Salve os irmãos, com a graça e a paz. Antes de tudo, amados, vamos orar. Vamos pedir ajuda ao Espírito Santo para que nos ajude e que Ele trate com cada coração para que entenda e compreenda o que verdadeiramente diz a sua palavra e a pratique. Em nome de Jesus, porque é a prática da palavra que vai nos aperfeiçoando dia após dia. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Pai, estamos aqui reunidos para aprender mais de Ti. Espírito Santo, o Senhor tem total acesso, Pai, a cada coraçãozinho, Pai, que está em sua residência. Trata com cada um deles, para que eles entendam, compreendam o que diz a Tua palavra e a pratique. Em o nome de Jesus, para a honra e a glória do Teu santo nome. Amados, vamos ler aqui em Tiago. Eu quero falar sobre um assunto da linguagem. O que nós estamos falando? Estamos falando palavras de fé ou palavras de incredulidade? Nós fomos chamados para falar palavras de fé. A Bíblia diz que nós temos um espírito de fé. Crie, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Temos esse espírito de fé, devemos falar o que a palavra diz. Não algo contrário ao que ela nos ensina. E muitas vezes, amados,
quando não percebemos, estamos concordando com o que o mundo está dizendo. Concordando com a situação tal, que vai acontecer isso, que vai agravar a situação. Mas o que a palavra de Deus nos ensina? Amados, a Bíblia nos ensina que Deus está nos protegendo. Deus está nos livrando. Há uma proteção. Deus tem cuidado de mim e de você, amados, dia após dia. Independente do que esteja acontecendo no mundo. Somos seus filhos, a menina dos seus olhos. E devemos prestar atenção, confiar, descansar. Porque aquele que confia, descansa. Devemos descansar. E quando alguém está temendo, ficando com medo, essa fé fica inoperante. E começa a observar, prestar atenção no que está acontecendo, ao invés de olhar para Cristo. A Bíblia nos ensina, amados, que Deus criou o mundo pela palavra. Ele disse lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 3, haja luz e houve luz. Ele criou tudo que nós vemos, amados, pelo poder da palavra. E o homem também tem esse poder nas suas palavras. A Bíblia diz lá em Provérbios que há um poder para o bem ou para o mal nas nossas palavras. E que aquilo que falamos, amados, nós vamos ser julgados, responsabilizados. Devemos ter cuidado, amados. Nós vamos ser amanhã o que nós falamos hoje. Devemos ter cuidado. Se alguém, por exemplo, devido a essa pandemia, se alguém diz que vai pegar tal doença, termina pegando, amados, porque confessou, abriu a brecha para o inimigo, dizendo que ia pegar tal doença, que ia ficar doente. Não, amados, Cristo conquistou naquela cruz saúde divina. E isso inclui essa Covid-19. Ou qualquer outra que venha surgir. Porque Jesus, o nome de Jesus está sobre todo o nome. E a Bíblia nos ensina, mas devemos ter cuidado no que estamos falando. Não devemos concordar com o que o mundo está dizendo. Eu não estou com isso dizendo que não existe doença, negando alguma situação, não, amados. Mas em meio à situação somos mais que vencedores. E devemos perseverar, permanecer no que diz a palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina sobre esse cuidado no que estamos falando. Não devemos abrir portas para o diabo, para ele usar as nossas palavras contra nós mesmos. Devemos declarar saúde, declarar prosperidade, declarar saúde espiritual, enfim, amados, declarar o que a palavra nos ensina. Tudo o que Jesus conquistou é meu, é teu direito, é nossa herança. Não podemos abrir mão desse direito, abrir mão dessa herança, porque não estamos falando como diz a Bíblia. Porque a Bíblia ensina sobre ter uma linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nada que acusar. Linguagem sã e irrepreensível. É esse tipo de linguagem que cabe a mim e a você, como cristão, uma linguagem sã e irrepreensível. Não podemos sair concordando com situação A, situação B. Não, amados, olhem para a palavra. Antes de tudo, o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus nos ensina de tal forma, então se agarre com a palavra, amados. Creia no que diz a palavra, independente da situação. Como falei certo dia, aqui na igreja, muitas vezes o diabo pode pintar um quadro, para que nós creiamos que aquele quadro é real, mas é só um quadro, é algo que vai passar, amados, porque Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você, amados. Creia nisso, Ele está nos protegendo. Veja o que aconteceu lá no Egito, quando Moisés foi levar o povo de Israel para a terra prometida.
E quando o faraó tentou bloquear, impedir, quantas pragas não aconteceram? Mas quantas vezes, quantas pragas o povo de Israel sofreu? Nenhuma praga alcançou o povo de Israel. Por quê? Porque Deus estava protegendo. Deus era e é por eles. Deus é por mim, Deus é por você. Da mesma forma que Deus protegeu o povo de Israel, Ele também nos protegerá, amados. Da mesma forma que Deus livrou a Israel, Ele tem nos livrado, amados. Porque Ele é o nosso Pai. E Ele tem cuidado de mim e de você. Devemos confiar no que diz a palavra. Acreditar no que diz a palavra. Não no que diz o homem. Porque situação tal, não, amados. Fique com a palavra. Quantas vezes acontece de alguém ir a um médico e o médico dizer, não, fulano tem tal doença e está acontecendo isso, e muitas vezes, como filhos de Deus, nós repreendemos, está destruído em nome de Jesus. Por quê, irmão? Porque nós temos essa convicção que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Devemos confessar a palavra. O que a palavra diz? Fique com a palavra, não abra mão dessa palavra, amados. Esta palavra, ela permanecerá até o fim. Essa palavra, Deus tem velado para fazer cumprir. Entretanto, devemos crer. Porque se não crer, amados, crer na palavra, Deus não tem como fazer essa palavra ser uma realidade em nossas vidas. Porque uma pessoa que é incrédula não vai usufruir das bênçãos de Deus. Mas os crentes sim. Aquele que crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Devemos crer, amados. Por isso que eu digo, devemos ter cuidado no que estamos falando. O que nós estamos falando, amados? Hoje, vamos viver amanhã. Se queremos ter dias felizes, ter saúde, prosperidade, enfim, crescimento espiritual, devemos declarar isso hoje. Declarar, amados. Porque fé fala. E fé pode falar tanto para o lado positivo, como para o lado negativo. As nossas palavras, elas expressam o que está no nosso coração. Jesus falando, ensinando, lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, raça de víboras, como vós, sendo maus, podeis dizer boas coisas? Do que há em abundância no coração, disso fala a boca. As palavras, amados, elas vão apenas expressar o que está dentro do homem. Se o homem está com medo, temeroso, com pavor, é isso que ele vai falar. Mas se esse homem ou essa mulher de Deus está confiante no que diz a palavra, a situação, amados, pode estar como tiver. Deus vai livrar, porque ele está crendo. Quantos livramentos Deus não deu ao seu povo? Quantos? Você veja que Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. Mas quantos leões o agarrou? Nenhum. Por quê? Porque Daniel confiava em Deus. E o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles foram lançados no fogo, mas o poder do fogo prevaleceu sobre eles? Não. Deus o livrou. Amados, temos um Deus poderoso. Um Deus que é por mim e por você. Devemos crer no que diz a palavra. Creia, amados. Eu quero exortar você, te animar. Creia no que diz a palavra de Deus.
Fique com a palavra, amados. Fique com a palavra. Não olhe para a situação, não olhe para as tempestades, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por isso, amados, não aceite nenhum espírito de medo. Não aceite. Se por acaso algum medo quiser tomar posse, querer dominar a situação, repreenda-o. Você, como filho, tem autoridade de repreender. Repreenda, não aceite nenhum espírito de medo. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. O medo, amados, foi uma consequência do pecado. Mas hoje, em Cristo, amados, podemos ser ousados em crer nessa palavra, ousados em praticar essa palavra, ousados em ser uma referência, amados. Vamos crer no que diz a palavra de Deus. Permanecer firmes, alicerçados nessa palavra. A Bíblia diz que, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, deixa eu só abrir aqui, diz o seguinte: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Ninguém vê a palavra, nós ouvimos a palavra. Como falei outrora, Deus disse: haja luz, e houve luz. Haja firmamento, e houve firmamento. Então ninguém vê a palavra. Então, da mesma forma que Deus criou o mundo pela palavra, nós podemos criar o nosso mundo pelas nossas palavras. Por isso, amados, devemos ter essa consciência do que estamos falando. Estamos falando palavras que estão alinhadas com a palavra de Deus ou não? Se não tiver, vamos corrigir, procurar alinhar. Se tiver, amém, glória a Deus por isto. Continue falando palavras que estejam alinhadas com o que diz a palavra de Deus. Amados, eu tenho sempre dito isso aqui na igreja, quando ministro, quando o Espírito Santo me ajudando e tenho a oportunidade de falar. Deus, em Cristo, nos deu todas as ferramentas necessárias para vencermos. Todas. Cabe a mim e a você usá-las. Ele já nos deu. Está em nosso poder as ferramentas. O que era impossível ao homem, ele fez. Porque o homem podia praticar a lei em toda a sua totalidade, mas não, essa obediência à lei não o tornava justo. Mas Cristo veio e nos tornou justos. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o que era impossível ao homem, Deus fez. Agora, usar as ferramentas que Deus nos deu, é eu e você que temos que usar. Então, devemos permanecer firmes, amados. Firmes nessa caminhada. Firmes. Você veja o que aconteceu com Pedro, né? Citei essa mesma passagem na ministração anterior, em que Pedro estava andando por sobre as águas quando Jesus o chamou, mas chegando perto de Jesus, ele começou a observar os ventos, as águas, e isso tirou a sua atenção. Quantas vezes, amados, coisas, até muitas vezes sutis, tem tirado a atenção do povo de Deus. Tem dando mais atenção a certos assuntos e esquecendo de olhar para Jesus, para olhar para a palavra. Não porque a ciência disse isso. Não, amados. Fique com o que diz a palavra.
Se a ciência contradizer o que a palavra de Deus está dizendo, fique com a palavra. A ciência falha, Deus não falha. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Amados, Deus tem cuidado muito bem de seus filhos. Quando esses filhos creem, quando esses filhos dão a oportunidade de Deus agir. E quando é que nós damos a oportunidade de Deus agir? Quando nós cremos, quando nós agimos em fé, quando nós agimos em linha com a palavra de Deus. Não podemos, amados, ficar com medo de qualquer situação, seja ela qual for, amados. Porque você pode perceber, amados, hoje, nos dias atuais, está sendo essa doença. Mas antes era a situação tal, era a crise econômica, foi uma outra doença que surgiu, que as pessoas ficaram com medo. Sempre tem alguma coisa querendo tirar a nossa atenção. Mas é onde devemos nos apegar mais com Deus. É onde devemos buscar mais ao Senhor. Buscando a Ele, intercedendo a Ele, permanecendo firmes, amados, na prática dessa palavra, praticando. Você veja, amados, o que aconteceu com os espias sobre um mau relatório, uma má conversa, palavras más. 12 espias foram olhar a terra prometida. 12. Desses 12, só 2 trouxeram um bom relatório. Só 2. Caleb e Josué. Os demais falaram coisas, trouxeram mais notícias. Não porque eles são grandes demais, são gigantes, porque eles são isso, são aquilo. E o pessoal e o povo ficaram temerosos, mas Caleb e Josué rasgaram as suas vestes e começaram a falar do Deus que nós servimos. Que o nosso Deus era maior do que aqueles gigantes. Que o nosso Deus estava pelejando ao nosso favor, ao favor deles. E eles falaram com fé. E Deus honrou aquela atitude de Caleb e Josué. Deus honrou. Amados, se algo que Deus honra, é a nossa fé. Em quem nós estamos crendo? Vamos honrar a fé, a nossa fé. Vamos trazer bons relatórios. Bons relatórios. Se você ler a passagem, eu convido vocês a ler lá em Números, capítulo 13 e 14. Você veja que Caleb e Josué não negaram que havia gigantes. Não, eles não negaram. Mas eles falaram que Deus era maior que os gigantes. Há um Deus, amados, ao nosso lado. Há um Deus que está ao nosso favor. Precisamos crer. Ter bons relatórios. Bons relatórios. Declarando a palavra. É com essa palavra, amados, que vemos vencer. Lá em 1 João, capítulo 5, diz o seguinte, versículo 4. Vou ler do 3, 1 João, capítulo 5, versículo 3 e 4. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé, amados. É a nossa fé que vai vencer. Agora, declarando algo contrário ao que diz a palavra, não vai vencer. Não devemos murmurar. Porque toda palavra, amado, dita, falada contra a palavra, vai ser uma murmuração.
vai ser reclamando de por que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e vai ficar assim. Não, amados. Deus é por mim, Deus é por você. Ele está nos guardando, Ele está nos protegendo, amados. Precisamos descansar, confiar. Quando eu falei desse exemplo, certo dia aqui na igreja, quando você precisa pagar uma conta de energia, por exemplo, ou qualquer outra conta, e você por alguma razão não pode pagar naquele momento, ir até um banco pagar, ou enfim, aí um conhecido seu vai, só, fulano, dá para tu pagar essa conta para mim, por favor? Não, dá, lógico que dá. Você vai, entrega o boleto, entrega o valor. Será que você fica pensando, será que fulano vai pagar esse boleto? Será que ele não vai gastar esse dinheiro com outra coisa? Não, você está descansando, porque você confia naquela pessoa que ele vai pagar o respectivo boleto. Quanto mais Deus, amados, que nós devemos confiar nele, descansar. Ele que está cuidando de mim e de você todos os dias. Muitas vezes não vemos os milagres, os livramentos, algo que podemos chamar a nossa atenção, mas Deus está ao nosso lado, nos livrando, nos trazendo, proporcionando milagres em nossas vidas. Porque eu creio no Deus de milagres. Eu creio que você também crê no Deus de milagres. E dia após dia, amados, Deus tem provido, Deus tem suprido, Deus tem nos protegido diariamente, amados. Não é uma vez no mês, uma vez na semana, é todos os dias. Deus tem cuidado de mim e de você. Então vamos confiar, amados. Vamos falar a palavra. A palavra que está em nosso coração, o nosso coração que está cheio dessa palavra, a palavra de Deus, tem que sair da nossa boca. Essa palavra. Porque, amados, temos algo a declarar, a falar para as pessoas que talvez muitas pessoas que não conheceram a Jesus, pessoas, até irmãos que podem estar com a fé um pouco abalada. Vamos encorajar essas pessoas a permanecer, a confiar em Deus. Porque eu digo, amados, é a prática da palavra que traz resultados. É a prática. E eu quero, amados, encerrar só com um versículo aqui em 1 Pedro, que diz o seguinte, capítulo 4, versículo 7. Medita, amados, nesse versículo, e não só no versículo, mas encorajo você a estar sempre lendo a Bíblia. Sempre, amados. Não só nesse momento, por causa dessa turbulência, dessa enfermidade, dessa doença, mas leia sempre. Tenha esse bom hábito de ler a palavra de Deus. Em 1 Pedro 4,7 diz: ora, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Vigiar em oração, amados. O fim está próximo. Então vamos orar, amados. Manter comunhão com Deus. Manter comunhão com Deus constantemente. Lendo a sua palavra, tendo o nosso pensamento, amados, ligado no Senhor. Em nome de Jesus, amados. Para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero, amados, continuar intercedendo por cada irmão, amado, cada filho, para que cada um de nós permaneça firme nessa palavra, amados, porque é Ele que tem nos sustentado. Em nome de Jesus. Amém.